Yo, Hunters, sejam bem-vindos ao canal Xotri. Saudade de falar isso e obrigado pelos 300 inscritos. Bora pro vídeo. Sabemos que usuários do reforço, teoricamente, são os que têm maior potencial defensivo, ofensivo e com maior regeneração. O Voguin é o melhor exemplo disso, levando tiros de pistola, rifle, bazuca que para ele não causavam nada. Na lógica do Nenchart, os especialistas eram para ser os mais frágeis, por serem o completo oposto do reforço, e por consequência disso, menos dependentes do combate corpo a corpo. Mas por que alguns parecem não seguir essa regra? Se quer descobrir, vem comigo depois da vinheta. Esse vídeo é a finalização do Enem sobre especialização. No Shorts eu fiz 2 vídeos sobre essa classe, e essa é a continuação e o final. Se não viu os outros 2, vá lá na seção dos Shorts e assiste eles e depois você volta aqui. Então, continuando a linha de raciocínio, especialistas são diferentes em todos os aspectos das outras categorias. Um usuário de Enem nas outras categorias vai fazer o teste do copo. Todos de todas as categorias têm uma reação padrão da categoria. Por exemplo, todos do reforço, a água vai transbordar, todos os manipuladores, a folha vai se mexer, e assim sucessivamente. Mas os 3 especialistas que vimos até agora fazer o teste do copo, cada um teve uma reação diferente. Pitou secou e despedaçou a folha, Kurapika, a água mudou de cor e a folha girava, e Tsirrenit, o quarto príncipe de Kakin, a água borbulhou em putrefação. E esse primeiro fato já difere a categoria das outras. O segundo ponto é que todas as categorias são acessíveis. Mesmo um usuário do reforço pode usar manipulação e materialização, como Castro. E Kurapika, que é um materializador, quando seus olhos estão normais, que está no oposto da sua categoria. Só especialista que é inacessível para a maioria dos usuários de Enem, exceto os que são da própria categoria. E o terceiro ponto é que as outras categorias são acessíveis através de treinos específicos, como mostrado pela Bisque em Grid Island, treinando Gon e Killua. E por isso, posteriormente, vemos eles usando as outras categorias em seus ratos. Então, eles idealizam a habilidade que querem criar e vão atrás de conseguir produzir essa habilidade treinando as categorias necessárias para tal. Como Gon, por exemplo, que idealizou o papel e a tesoura do seu Jajanken e depois foi treinando emissão e transformação, e lá em Quimera antes ele consegue concluir e usar essas habilidades em combate. Mas como um especialista vai fazer isso? Sendo que o próprio Togashi disse no seu novo databook que a especialização não tem como se treinar. Então como eles criam seus ratos? E aí vem o próximo ponto, que é uma teoria. Alguns dos especialistas não escolhem seus ratos, mas sim são escolhidos por eles. Tsirrenit, por exemplo, que foi confirmado como especialista no teste do copo, e treinando o Ren, inconscientemente, ele criou uma fera de Nen. E treinando os Zetos com os olhos fechados, inconscientemente também ativou o Hatsu de ver o futuro. Ele não treinou para criar esse Hatsu. Ele não tentou criar um Hatsu, mas o Hatsu ativou sozinho. É como se ele ganhasse um Hatsu de graça. A habilidade o escolheu. Neon Nostrade também, sem saber o que era nem, tinha sua habilidade de prever o futuro. Então o Hatsu dela também a escolheu. Levando em conta esses 2 casos, imagino que muito dos outros também pode ter sido assim. Pakunoda talvez, descobrindo que podia ler mentes acidentalmente. Kororo descobrindo que podia usar Hatsu dos outros. E Izunami que percebeu a mudança na aura de Kurapika quando ele ficava com os olhos vermelhos. Teoricamente, depois de ter entendido as habilidades deles, eles criavam condições para potencializá-las, como a regra do Skill Hunter, o marcar páginas, o Imperial Time sugando a vida do Kurapika, e a Memory Bullet da Pakunoda, aquela habilidade de atirar e passar as memórias para os seus amigos. O mais provável é que, por não ter um treino específico da categoria, eles devem aprimorar esses Hatsus usando eles várias vezes e assim vai aumentando a capacidade deles. Sobre o Nenchart do reforço, se imagina ele sendo assim, o total oposto do reforço. E isso se aplica se formos olhar Leol, por exemplo, que usou habilidades de materialização e manipulação, que são vizinhas da especialização. Ele sendo um leão e forte fisicamente,
faria sentido se ele usasse habilidades do reforço, mas ele sendo o total oposto do reforço, faz sentido ele usar as habilidades que ele usa, roubando elas. Pakunoda também, que parece seguir a lógica, sendo a mais frágil da Ryodan, que teve o braço e o nariz ferido por Gon e Killua, e vamos lembrar que Mate, que é da transformação, Killua tentou matar ela, e isso aconteceu. Ela prendeu as mãos dele no abdômen dela e saindo sem nenhum ferimento. Mas já a Pakunoda, levando o golpe dos garotos, saiu extremamente ferida. Então se vê a diferença física de quem está próximo do reforço e quem está afastado, no caso dessas duas. Kuroro também, 100% das suas habilidades são habilidades de materialização e manipulação. Mas e Binoruto, que sendo especialista, tendo uma habilidade muito semelhante à de Pakunoda, mas era um bom combatente corpo a corpo, lutador de artes marciais, lutava com as suas tesouras e mesmo ferido pela Bisque, lutava contra Gon e Killua juntos. E outro fato é que ele usava regeneração, que é outro ponto do reforço. Como um especialista parecia tanto lutar como um usuário do reforço ou algo próximo disso. Outro que segue essa linha é o primeiro príncipe de Kakin, Benjamin. Além de ter o tamanho e a brutalidade de Uvogin, ele também toma tiros de peito aberto. E o seu Hatsu é de especialização, pois assim como Zeno diz acerca de Kuroro, ele também usa habilidades dos outros. A teoria é que cada personagem especialista tem o seu próprio chart individual, assim como seu teste do corpo individual. E ter acesso a várias categorias também é algo que só eles podem fazer. O seu Nen chart também seria cada um diferente do outro. Levando em consideração esse Nen chart do Kurapika, vimos que ele continua sendo materializador mesmo usando o Imperial Time, o que torna o especialista. Então, quando ele despertou o seu Nen de especialização, na teoria ele despertou apenas 80% e não 100%. Então, um usuário do reforço, como na teoria seria Binoruto e o Benjamin, teriam despertado 40%, o que tornaria eles tendo um refinamento menor do que são os especialistas de nascimento, como é o caso de Kuroro. E por isso, provavelmente, eles usam de regras e restrições maiores do que os próprios usuários de especialização para conseguirem usar suas habilidades. Vamos comparar os semelhantes, Binoruto e Pakunoda. Pakunoda toca da pessoa ou o objeto que a pessoa usou e consegue obter informações, consegue ler mentes e ver as memórias dessa pessoa. Já Binoruto é mais difícil, pois ele precisa cortar o cabelo da pessoa com a tesoura específica e ainda tem que comer o cabelo, e aí ele vai ter informações do corpo da pessoa. Além de ele ter menos informações, porque ele não lê a mente, ele não lê a memória, ele só tem informações do corpo da pessoa, ele precisa de todas essas condições de cortar o cabelo com a tesoura certa e comer o cabelo para obter informação. Então, todas essas restrições ele foi necessário porque, na teoria, ele teria só 40% de reforço. E comparando dois que usam habilidades dos outros, Kuroro rouba a habilidade depois de 4 condições, né, que é ver a pessoa usando a habilidade, ver a explicação da habilidade, colocar a mão da pessoa na mão do livro, e isso tudo num espaço de 1 hora. Só que daí ele rouba a habilidade para sempre. Já Benjamin, ele só recebe a habilidade de um soldado seu depois que o soldado morrer. É uma habilidade que troca a vida de um companheiro, então eu considero isso muito mais pesado. O fato é que Benjamin e Binoruto precisam de contusões mais pesadas, porque eles têm uma porcentagem muito menor de especialização do que Kuroro e Pakunoda. E tem outra teoria que muda totalmente o gráfico, as posições das categorias nesses especialistas. Por exemplo, ele seria 100% especialista, mais 80% de reforço. É como se o reforço mudasse de lugar e ficasse do lado da especialização nesse caso. Então, o que acharam das teorias? Deixa aí nos comentários. Então é isso, valeu e Jana.